uma, e depois de termos estado aqui desde ontem às 12h30 a abordar sobre vários ângulos a questão do sindicalismo, o que estamos neste momento aqui a fazer dentro dos trabalhos do Congresso da Corrente é exatamente como o nosso lema o diz, valorizar o sindicalismo e lutar pela autonomia da CGTP. Mas isto num contexto de crise mundial e nacional que importa combater. Ora bem, uma explicação prévia que é a seguinte, que é necessário que todos os camaradas tenham noção e para se compreender a situação em que vivemos. Os trabalhos para organizar todas estas nossas iniciativas foram muito pesados e muito sobrecarregados nas últimas 2, 3 semanas, particularmente nos últimos dias, com toda a ação de desmobilização e a nossa necessidade de realizar a conferência de ontem, levou a que nós tivéssemos tido impossibilidades humanas, porque, para além de mais, fazemos o nosso próprio trabalho sindical e fazemos a nossa própria vida pessoal, de desenvolver e de apresentar um texto escrito agora aos nossos trabalhos. E aquilo que o Conselho Nacional da Corrente, o Conselho Nacional de Coordenação da Corrente, vai aqui fazer, pela minha intervenção, é uma apresentação das principais linhas de reflexão e de conclusões, de forma a que esta ausência de documentos possa ser colmatada pelas conclusões estas que depois serão transformadas num documento que será o documento do Congresso. Isto a propósito, porque vários camaradas já, durante esta manhã, fizeram a pergunta, então, mas onde é que está o documento? Onde é que são as propostas da corrente? Esta é a explicação e, portanto, aquilo que se solicita é que, por um lado, compreensão das limitações, porque a vida é assim, não temos quadros, não temos militantes a 100% para a corrente, todos nós fazemos este trabalho acumulativamente com o trabalho sindical que cada um de nós executa. E, portanto, temos estas limitações e pareceu-nos que foi preferível de utilizar o nosso tempo, a nossa capacidade, o nosso vigor em conseguir realizar 3 grandes iniciativas, esta é a última, mas antes desta tivemos esta manhã e antes de hoje tivemos a conferência de ontem, do que de facto temos aqui um documento que seria certamente relativamente bem feito, mas que outras coisas ficariam por fazer. E nós preferimos dar prioridade à realização da conferência de ontem, à realização do seminário desta manhã, do que de facto termos, portanto, este documento, e vamos apresentar seguidamente nesta intervenção as principais linhas que nos preocupam. Então, já lá vão 3 minutos e temos 15 minutos para intervir. É a nossa opinião o seguinte: Portugal necessita indiscutivelmente, e depois das intervenções todas que ouvimos, de mais sindicalismo. Mas não é na nossa opinião, corrente sindical socialista, não é um sindicalismo qualquer. Nós aqui também temos distinções, também temos diferenças. Todos nós temos 5 dedos, um em cada mão, e nenhum dos dedos é igual. Portanto, e lá porque são todos dedos, os dedos não são iguais. E temos 2 mãos, temos 10 dedos, os 10 dedos, nenhum deles é igual um ao outro. Portanto, do que nós estamos a falar é de um tipo de sindicalismo que não seja um sindicalismo permanentemente para o poder, que assina no meio das negociações tudo aquilo que é colocado e que muitas vezes abdica da luta em vez de, quando é necessário, lutar. Este tipo de sindicalismo, caracterizado em 30 segundos, nós não nos reconhecemos nele. E, como tal, nós temos também oposição a um tipo de sindicalismo que só faz agitação, que é todo contra, todo antipoder. Seja o que vier do poder, seja um poder do Partido Socialista, seja um poder da AD, quando lá esteve ainda há 4 anos atrás, o CDS e o PSD, seja de que tipo de poder for, é sempre antipoder. Ora bem, nós também não nos reconhecemos num sindicalismo que é uma agitação permanente, é um ativismo constante, são lutas e ações e manifestações e greves que esgotam, que cansam, sem resultados, na maior parte dos casos.
e que é uma ação pela ação, uma agitação pela agitação. Nós reconhecemos-nos naquilo que, inclusive, vocês ouviram o professor Elísio Estanque referir na sua intervenção da parte da manhã, um sindicalismo que seja simultaneamente um sindicalismo que reúne os trabalhadores, estuda as propostas, apresenta as propostas, negocia as propostas com força sindical. E quando é necessário, faz greves. E quando é necessário, faz manifestações. E quando é necessário, até, como dizia o camarada Almerindo ontem na sua intervenção, 3 dias antes das eleições, o seu próprio sindicato, que foi um dos subscritores da conferência de ontem, o seu próprio sindicato fez uma greve. O que significa, camaradas, que o sindicalismo que nós defendemos, que a corrente defende, é que, inclusive, é um sindicalismo que, num determinado momento, nós já vimos abordando ao longo destes anos todos, é este sindicalismo que poderemos designá-lo como um sindicalismo de tal e qual, como também há um contrapeso, um peso e um contrapeso na democracia, este seria um sindicalismo de contrapoder social. Quando é preciso, luta, quando é preciso, mas antes de lutar, negocia, antes de negociar, propõe, e quando é necessário, e quando os acordos são bons, ou são relativamente bons, acorda e assume o seu acordo. E é esta diferença que nós temos com a maioria que existe neste momento dentro da CGTP. Existe neste momento uma maioria dentro da CGTP na sua direção, que, como nós constatamos nos últimos 4 anos, luta constantemente, mas os resultados são poucos. É uma maioria que se dedica à ação, mas que depois espreme poucas conclusões possui. É uma maioria que está sempre antipoder. E, num determinado momento, recordo as intervenções, esta manhã também, do camarada alemão, que nos retratou objetivamente, de uma forma rigorosa e muito politicamente firme, que os erros e as falhas que os socialistas alemães tiveram. Ora bem, mas isto para dizer que o Conrado dizia que é preciso acordar, é preciso negociar com o poder político, naturalmente, que tem que passar pelo Partido Socialista, no caso da Alemanha, e aqui nós somos socialistas, não tivemos nenhum problema em, quando chegou a altura, criticar o Partido Socialista, inclusive tivemos em todas as manifestações que foram feitas, mas nunca nos deixámos resvalar para o bota-abaixismo, que inclusive se tentou ensaiar com palavras de ordem, dizendo que o governo tinha que sair para a rua. E a experiência dos últimos 4 anos, camaradas, de governação do Partido Socialista e da maioria absoluta do Partido Socialista, parece-nos a nós que nos dá razão. Dá razão porque vimos e constatamos que o sindicalismo desenvolvido, por exemplo, que pode ser um caso de estudo no setor dos professores, foi um constante desgaste do governo, um constante desgaste da ação governativa e que teve depois as suas consequências, inclusive no resultado eleitoral, onde o Partido Socialista ganhou a primeira legislativa, como sabemos. O que significa que nós, na nossa opinião, temos que continuar a ter 2 objetivos claros da corrente e dos militantes da corrente sindical socialista. Por um lado, assumirmos cada vez mais a nossa identidade de socialistas sem ter vergonha, quer junto aos trabalhadores, quer junto ao Partido Socialista, quer junto aos trabalhadores no dia-a-dia, nas fábricas, nos locais de trabalho, nos serviços, sendo dirigentes, sendo delegados, dirigindo as negociações e dinamizando as lutas, se for necessário fazê-las, mas assumindo os acordos quando eles servem os nossos interesses. Ora bem, e é isto que é assumir a nossa identidade de sindicalistas, é exatamente sindicalistas do CTP neste quadro, junto aos trabalhadores e dentro do Partido Socialista, nas secções, nas conselhias, nas federações. E mais, compreendendo que o Partido Socialista, para ter uma governação que vá mais ao encontro dos interesses dos trabalhadores, deve o fazer de uma forma onde os sindicalistas do Partido Socialista e também nós, que somos da CGTP, devem ter mais audiência, mais apoio, mais reflexão em conjunto. Porque aquilo que nós constatamos, e o exemplo dos professores é um exemplo claro, que quando estavam de costas voltadas uns para os outros, as consequências foram estas. Mas ao mesmo tempo, no setor da saúde, outra coisa se passou. Lutou-se no setor da saúde, lutou-se. E estão cá camaradas do setor da saúde. Não todos conseguiram encontrar soluções para os seus problemas.
mas vários sindicatos do setor da saúde, com o governo do José Sócrates, do governo da maioria absoluta do Partido Socialista, encontraram soluções para os seus problemas com a ministra da altura, que continua a ser a mesma agora, como sabemos. Portanto, esta assunção de responsabilidades mútuas, este maior apoio que o Partido Socialista na nossa opinião, nos deve dar e que nós requeremos e que nós reivindicamos, é no sentido de resolução dos problemas. Não é no sentido de ser